Adorado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, irmão. Primeiros aos Coríntios, capítulo 3, irmão. Versículo 10 a seguir. 1 aos Coríntios 3, versículo 10 a seguir, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a proverá. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Amém, irmãos? Podeis assentar, irmãos. Eu acho que 90% das pessoas que estão aqui são obreiros, né? Quando eu digo obreiros, é aqueles que estão trabalhando na obra, né? Aqueles que estão trabalhando na obra são obreiros, presbíteros, diáconos, evangelista, pastor, missionária e diaconisa. Olha para mim aqui, irmão. Todos nós estamos prestando um serviço a Deus. Uns prestam um serviço porque gosta e outros prestam porque acha bonito, né? Mas todos nós estamos prestando um serviço ao Senhor. Agora, esse serviço prestado a Deus, ele tem resultados positivos ou negativos, sendo que um dia nós vamos, olha aqui, ó, sendo que um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E o que nós fizemos se manifestará. Porque nós não sabemos como cada um faz. Nenhum pastor consegue vigiar cada um como ele faz. Mas certo que todos estão trabalhando. Uns mais e outros menos, mas estão trabalhando. O importante não é só trabalhar, irmão. Existe aquele que trabalha demais, eu não vou dizer trabalha demais, movimenta demais e resultado de menos. E existe aquele que movimenta menos, mas o resultado é mais. Saber trabalhar na obra é importante, porque quem sabe fazer o reino de Deus, sabe que não é o muito do movimentar que faz a obra de Deus,
mas é exatamente o que está em nós que faz a obra de Deus. O que acontece é que todos estão fazendo. Para você me entender, irmão, nós temos 11 igrejas na nossa regional. 2024, a sua igreja cresceu? Aí vem pessoas e dizem assim, esse dia eu vi um pastor falando uma mensagem na internet, ele dizia o seguinte: Deus é qualitativo e não quantitativo. Eu falei, então deveria riscar o versículo toda a terra. Essa Bíblia está mandando pregar em toda a terra, então era melhor tirar o toda a terra e deixar só parte da terra, já que não é quantitativo. Só que Deus é quantitativo e qualitativo. Deus está preocupado sim com toda a terra, e é, pois, a vontade de Deus salvar toda a terra. Não são salvos toda a terra, porque nem todos querem Cristo, mas a nossa obrigação, como igreja, é apresentar o Evangelho a todos, e pensar numa quantidade. Porque se eu achar, não, Deus vai, eu tenho 10 pessoas, está bom, e não. A obra daquele que fizer se permanecer. Frutos no reino de Deus, ele tem que permanecer, irmão. Olha para mim aqui, irmão. Vou baixar um pouco aqui para ver se eu entendo vocês e vocês me entendem. Todos os pastores aqui têm presbítero na sua igreja, não tem? Tem, irmão? Tem presbítero lá? Qual a função de um presbítero, irmão? Qual a função de um presbítero? Igreja, os pastores não. Qual a função de um presbítero na igreja? Alguém pode me dizer aí? Qual a função de um presbítero na igreja? Hã? Ensinar. Orar pelos enfermos. Ungir. Aí o diácono. Ajudar. A parte principal do presbítero, auxiliar no pastoreio da igreja. Fazer o quê? Fazer o quê, irmão? Auxiliar no pastoreio de quem? Da igreja. Auxiliar fazendo o quê? Rapaz, tem presbítero que não sabe nem aonde os crentes moram. Como que ele pastoreia? E ele é presbítero. Ele é presbítero. Olha aqui. Olha aqui. Opa. Olha aqui. Presbítero. Ele auxilia o pastor. Ele visita. Ele ora. Está vendo? Tudo auxiliar o pastor. Ele visita, ele ora com o enfermo, ele unge o enfermo. Ele ensina. Está vendo que é tudo auxiliando a questão pastoral? Mas 99,9 deles querem. Quer o quê? Pastor, o senhor fala isso direto. Você sabe por quê, irmão? Não adianta ser presbítero e não dar fruto. Não adianta ter nome, irmão. Essa é a questão de madeira, feno e palha. E eu tenho
nome, eu tenho natureza humana, eu faço com a força humana, eu estou agindo segundo o homem e não segundo a vontade de Deus. Eu preciso prestar um serviço a Deus. Se a minha função é visitar, o que eu vou fazer? Visitar. A minha função é orar por enfermo, eu vou fazer o quê? Vou orar por enfermo. Se a minha função é auxiliar o pastor, eu vou procurar saber o que é necessário fazer na igreja para auxiliar o pastor. Ele ajuda o pastor a carregar a carga. Ele cumpre a sua função de Arão e Ur, levantar as mãos do pastor. Ajudar a manter o pastor com as mãos estendidas, abençoando o povo. Aí, olha, eu não posso fazer à noite porque trabalho, eu não posso fazer de dia porque trabalho, eu não posso fazer final de semana porque descanso. Mas dá uma oportunidade para ele pregar para você ver. Fala que ele vai pregar no domingo. Hã? Aí ele prega dia e noite, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Pregar, até criança prega. Você dá microfone para a criança aí, elas pregam e pregam muito bem. Porque pregar é uma atitude usada por Deus. O que faz o reino crescer é quando a igreja movimenta. Movimenta como? Quando o presbítero vai para a rua trabalhar. Você quer ver como é que cresce? Qual é a função do diácono, irmão? Qual a função do diácono? Não é do diacho, não, é do diácono. Qual a função dele? Cuidar do off das... Uma função, mas tem mais. Qual é a função do diácono? Zelar do templo, da parte material do templo. Não é isso? Distribuir cesta. Não é essa a função dele? Não é isso, irmão? Qual é a função do evangelista? Só tem uma. A função dele ele só tem que cumprir uma função. Eu não vou dizer às vezes, eu vou dizer de vez em sempre. Qual é a função do evangelista? Aí você procura um evangelista para ir para a rua no domingo à tarde, irmão. Aqui na nossa igreja, graças a Deus, não. São sarados. São curados. Porque quando não se cura com remédio, se cura com a minha palavra mesmo. Que aí eu vou atrás e se cura. A função do evangelista é... Agora vamos colocar, ó, presta atenção. O evangelista evangeliza, ganha alma. O presbítero vai e cuida. O presbítero cuida. Quando essa alma vem para a igreja, o diácono já está tudo pronto aqui na parte material para receber essa pessoa. Quando essa pessoa chega, ela descobre que tem um pastor, que tem alguém que zela por sua alma. E o pastor vai cumprir a função de estar abraçando essa ovelha, discipulando, ajudando, estando perto, junto com o presbítero. A igreja vai crescer, irmão? A igreja vai crescer, irmão? Não precisa muito, irmão, precisa só de trabalhar. Precisa só de exercer a função, só isso. A grande dificuldade da igreja é só fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Deus chamou a igreja para ir para a rua, para sair das quatro paredes. Pastores, olha para mim aqui. Enquanto você estiver trancado dentro da igreja e achar que tem pastor que tem dó de crentes, sabe? Eu não sei se ele tem dó dos crentes ou ele tem dó dele mesmo, né? Aí domingo à tarde ele não quer chamar ninguém para evangelizar para não dar trabalho para ele. Se não trabalhar, Deus não abençoa. Deus abençoa quem trabalha, irmão. Quem vai para a rua, quem faz a obra. Deus não vai enviar um anjo para evangelizar, não. Vai usar eu e você com o folheto na mão, com a palavra na mão, convidando, chamando, evangelizando. Você faz uma vez, duas vezes,
Pastor, mas lá não salva a alma. Continua fazendo, vai dar resultado, porque é isso que a Bíblia diz: pregai o evangelho a toda criatura. Nós pregamos, e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se nós fazermos a nossa função, a obra cresce. Pastor, mas é muito difícil. Ué. Ninguém falou que era fácil. Se fosse fácil, nós não precisávamos nem fazer, já fazia naturalmente. Quando você apresentar-se diante de Deus, Deus não quer saber se você estava ou não trabalhando, se você era ou não cansado, se você estava ou não ocupado. Deus não quer saber isso não, irmão. Não existe desculpa. A gente não pode chegar diante de Deus: Senhor, eu vim falar para o Senhor que eu trabalhava em 2 serviços. Trabalhava 8 horas em um e 8 horas no outro. Dava 16 horas de serviço. Eu trabalhava demais, Jesus, demais. Eu trabalhava muito. E ele te pergunta: e o resultado? Que resultado deu o seu serviço? Morre o rico e morre o pobre. Todos os dois morrem. Quem é que leva o dinheiro? A viúva. O que morreu não leva nada. O que morreu, muitas vezes veste uma roupa que só tem a parte da frente, nem a parte de trás não existe, irmão. Você sabe que defunto é o seguinte: a roupa dele é só a parte da frente, a parte de trás não precisa. Ninguém vai olhar a parte de trás mesmo, então pode colocar desse jeito. Então, olha. Aí depois dessa vida que você vai, o que vale é o que você plantou no reino de Deus. É o momento que você tirou para fazer a obra do Senhor. O que vai passar diante do tribunal é o que você fez, as obras que nós fizemos para o reino de Deus. E Paulo fala algo no final engraçado: olha, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento que é Cristo edificou. O fundamento já existe, ninguém vai pôr outro, vai trabalhar sobre Jesus. Quem que recebe galardão? Se permanecer a obra de alguém, esse receberá galardão. O que nós fazemos terá que permanecer diante do trono de Deus. Muitas pessoas, presta atenção aqui, irmão, numa igreja de 50 pessoas, uma igreja com 50 pessoas, ela tem condição de evangelizar um setor com mais de 5.000 pessoas. Porque uma igreja de 50 pessoas, Jesus não falou assim: ganha 50 pessoas, cada um ganha 50. Não. Cada um ganha. Bom, não precisa você ganhar muitas almas, não. Você ganhando uma por ano, tá bom. Só uma por ano. Crente não precisa trabalhar muito, e por isso que eu falei: não é aquele que corre o movimento demais que faz a obra de Deus. É aquele que sabe que o movimento que está fazendo. Se você ganhar uma pessoa por ano é o suficiente. Já viu que os pregadores que sobem do púlpito falam assim: eu ganhei 100 pessoas para Jesus? Mentira, rapaz, você não ganhou nenhuma. Quantos mentirosos tem no reino de Deus, irmão? Eu ganhei 100 pessoas para Jesus. Você pergunta: quantos você discipulou? Nenhuma. Sabe quem ganha? Aquele que ganha, discipula e batiza. Se você ganhar e não batizar, não levar para o batismo, você não ganhou nenhum, irmão. A pessoa só está realmente ganha, permaneceu quando você ganhou, discipulou e batizou. Ah não, eu preguei lá na igreja, veio 200 pessoas na frente. Maravilha, veio 200 pessoas na frente, mas foi a igreja que evangelizou. Você não. Quando você foi lançar a rede, a igreja trouxe os peixes e colocou debaixo, falou: pode jogar a rede, porque os peixes estão tudo aí. A igreja funciona como quem já pescou aqui com rede. Você faz uma ceva, você não sabe, eu vou te ensinar. Você vai todo dia no mesmo lugar no rio e joga. Hoje tem ração, antigamente não tinha, né? A gente jogava resto de comida. Você joga uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Os peixes vão aprendendo que naquele lugar tem comida. Aí um dia você chega com a rede, joga comida, eles vêm tudo, você joga a rede por cima e puxa. A igreja funciona desse jeito. O pregador chega aqui achando que ele ganhou a alma. Não, a igreja está cevando, ó. Então, quando a igreja trabalha, o reino. Quando a igreja trabalha, o reino.
E quando é que a igreja trabalha? Quando a igreja ama a sua igreja. Quando você ama a sua igreja, você quer ver ela crescer, melhorar todo ano. Todo ano você quer ver aquela igreja melhorar em tudo, em tudo. É o seu desejo ver a sua igreja melhorar, seu pastor melhorar, as irmãs melhorar, os irmãos melhorar, as pessoas melhorarem, todos tomar um rumo diferente e melhorar na vida. A igreja, se você ama a sua igreja, você quer isso. Você vai trabalhar para isso. Você vai sentir falta de alguém quando não estiver presente. Você vai notar a necessidade de ir atrás de alguém que está doente. Você vai levantar pela madrugada e vai orar por alguém que está enfermo, que precisa da sua oração. Você vai tirar tempo para jejuar, para Jesus fazer uma grande obra na sua igreja, no culto. Porque você ama a igreja. Porque você ama a obra. Essa é a nossa função, irmãos. Esse é o nosso trabalho. Foi isso que nós aceitamos quando aceitamos a Cristo. Agora, irmão, de segunda a segunda, você fica em casa, dormindo à tarde, deita 1 hora da tarde depois do almoço, e acorda 6 horas só para tomar banho e ir para o culto. O pastor Cláudio disse que quando vai no culto, mas vai, nosso povo tudo é igrejeiro, né? Domingo é o único dia que ninguém falta no culto, não é, irmão? Ou eu estou errado? É não, Arão? Será que lá falta muita gente no domingo? Eu vou ler de novo, irmão. Olha o texto. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Qual desse material que se colocar no fogo queima? Madeiro, feno e palha. Se o que você faz é fraco e sem resistência, se o que você faz é para a sua glória, se o que você faz é só para aparecer, se o que você faz é para o homem, vai acabar. Se o que você faz é para a glória de Deus, se o que você faz é para salvar vidas, se o que você faz é para mudar a vida das pessoas, se o que você faz é para edificar a igreja, isso permanece. Isso permanece, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmão? Graças a Deus. Posso terminar o culto, agora ninguém vai embora mesmo? Chovendo. Graças a Deus. Quanto mais chuva na terra, melhor para nós, irmão. Vamos colocar de pé? Olha para mim. Quantos por cento a sua igreja, líder, quanto por cento as pessoas que congregam, dos senhoras, líder de varões, líder de jovens, líder de criança, família, adolescente, quanto por cento vai crescer esse ano o seu povo? 100%. Em nome de Jesus. É só você trabalhar 100%. Se você trabalhar 100%, Jesus faz crescer 100%. Se você entrega só 30%, seu trabalho só cresce 30%. Se você entrega 80%, seu trabalho cresce 80%. Isso é no mundo espiritual e no mundo físico, irmão. Aí eu gostaria que a minha vida financeira melhorasse. Trabalha 100% para a sua vida financeira melhorar e ela vai melhorar. Amém? Pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Olha na bochecha dele e diz: vamos ganhar alma. Irmão, nós não joga não, nós é crente. Nós joga? Joga não. Consertar a bateria, irmão. Compra a bateria, a gente não conserta a bateria. Não, irmão, compra esse trem. Você tira R$200 de cada membro, compra uma bateria. Amém, irmão? Vamos orar para Deus salvar pessoas. Deus dá unção nas nossas palavras para ganhar alma, irmão. Quando nós falarmos, as pessoas aceitarem a Jesus como o Senhor e Salvador.